Olá pessoal, eu achei aqui em Portugal uma palma forrageira. Para quem nunca ouviu falar, é uma espécie de cacto que ela é bastante comum nas regiões da América Central. Ali no México tem muito tipo de palma e algumas variedades elas são resistentes a algumas pragas. Por exemplo, a cochonilha de escama e a cochonilha do carmim, que essas essas palmas, além de serem ornamentais, no Nordeste do Brasil elas são usadas para alimentação animal e para a preservação de solo degradado, para evitar a erosão do solo e também para fazer o reflorestamento da flora, não é? E assim conseguir criar uma matéria orgânica no solo, porque as raízes delas elas são superficiais, então elas têm o poder de fazer uma cobertura de solo muito grande. Então, se a gente planta esse tipo de cacto aqui, que é a palma forrageira, consociado com outra planta, por exemplo, uma leguminosa que tem o poder de colocar nitrogênio no solo, então a gente consegue enriquecer o solo. Esse aqui é uma mudinha que eu comprei por €1,5, isso dá uns R$ 9 mais ou menos. E ela já está com bastante brotos. Eu vou fazer isso aqui uma cimenteira. Eu comprei aqui numa loja no Brico Marché, que é uma loja aqui em Portugal, nessa parte de plantas e jardins. Ela já tem aqui um filhote solto. Eu vou plantar também separado e vou cuidar dela todo dia, que é para fazer uma sementeira aqui grande. Cada pezinho desse aqui, ó, desse maior, dá pra fazer uma semente. Mas como ela é muito pequena, eu vou deixar ela crescer mais. Segundo a loja que eu comprei, ela é uma espécie que ela cresce bastante. Ela é de externo, assim, ela não é sensível ao sol, esse tipo aqui. E então é ideal para a gente plantar em áreas externas, mas também pode ter ela meia sombra, tá? Então a minha ideia aqui é plantar ela num terreno para ter para alimentação de caprinos ou ovinos aqui numa quinta, ok? Tem um terreno para suprir a alimentação na época que não houver pastagem. Isso é muito usado no Brasil. Para quem não sabe, a cochonilha do carmim é um inseto que ele era usado para fazer a pigmentação. É um inseto que quando ele ataca essa planta, ele cria uma tinta vermelha. Isso era usado para pigmentar roupa e objetos e até quadros. E foi levado para o Brasil por Dom João VI. E quando foi levado a cochonilha, logo em seguida, anos depois, poucas décadas depois, surgiram tintas sintéticas, que eram tintas mais comerciais e mais fáceis de extração. Então, foi deixado o desuso. E como esse inseto, como havia bastante palma no Brasil, esse inseto se proliferou e se espalhou por boa parte do Brasil, mais especificamente no Nordeste. Então, na virada do século, aí, entre 2000 e 2012, no Nordeste havia uma grande pastagem de palmal. Eram milhares de hectares de palma que eram usados para alimentação animal na época de estiagem. Eles eram plantados em regime de cerqueiro, somente à espera da água da chuva. Isso era o que salvava o sertanejo no Brasil. O que aconteceu foi que a cochonilha do carmim atacou uma variedade de palma chamada palma gigante, que era a única variedade que era bastante disseminada no Brasil. E então devastou o palmal. Aconteceu uma grande devastação, porque coincidiu justamente com a época que teve uma grande seca no Nordeste. Então rebanhos inteiros foram dizimados, porque faltou comida e faltou água, faltou chuva durante vários ciclos, vários anos sem chover. Normalmente os ciclos acontecem espaçados, 10 anos, 12, 15 anos, sem chover por longos períodos, e nesse período passou muito tempo sem chover. Então foi uma verdadeira muita dificuldade que os agricultores enfrentaram. Então, no Brasil, alguns especialistas
através de estudos e cruzando várias variedades de palma, eles desenvolveram a palma e acharam uma variedade de palma que é resistente à cochonilha do carmim, e já algum relato que a cochonilha de escama ataca essa nova variedade. Então, um conselho que eu dou é a gente sempre ter um palmal com várias variedades de palma, para que haja um equilíbrio, porque as monoculturas é que causam desequilíbrio, porque você fica depender somente de uma cultura. Se uma cultura adoece, todo o seu pomar adoece de uma vez só. Se você tem várias espécies da mesma planta ou de plantas diferentes, existe um equilíbrio e evita a proliferação de insetos e animais que passam a ter predadores por conta da cadeia alimentar mesmo, né? E eles passam a fazer a seleção daquelas plantas que eles mais gostam e menos gostam. Então, nem todo palmar ele vai ser atacado. Então é isso. Se você vai fazer um palmal aí no Brasil, eu aconselho que você faça com pelo menos 3, 4 espécies diferentes e que sejam misturadas entre si. Uma linha de cada, ou de um lado uma, de um lado outra, mas que não seja muito distante uma da outra, que é para ficar o palmal bastante misturado e bastante mesclado. Tanto vai ser bom para a alimentação animal, como para garantir uma saúde do palmal, ok? Então é isso, eu vou plantar aqui essa sementeira, vamos lá. Eu tenho uma pazinha aqui das crianças, que aqui nós temos aqui umas pequenas... Aqui é uma sementeira, ó, que a gente planta aqui umas flores, vamos plantar agora para o verão. Temos aqui alguma coisinha, ó. Então vamos lá, deixa eu cavar aqui. Aqui a terra está seca, mas não se preocupe que aqui essas plantas elas se alimentam apenas do orvalho da noite. Já é suficiente para elas. Então uma chuva de poucos milímetros por ano já é mais que suficiente para esse tipo de planta. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho outro filhotinho. Eu vou soltar aqui em cima. Simplesmente eu vou soltar aqui, ó. E ele vai brotar. No Brasil é muito comum plantar esse tipo de palma em regiões pedregosas, com bastante pedra. E elas vão muito bem. Parece que elas até gostam mais desse tipo de solo, porque elas vão muito bem. Basta ter um adubo. Se tiver um adubo, vai muito bem. Então é isso. Agora eu vou regar aqui levemente e já está. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí se você já conhecia a palma forrageira, que é uma espécie de cacto, ok? Tchau, até logo.